Mais rumores de Nintendo Switch 2, vamos falar de hardware e também do possível gimmick que o console pode ter. Além disso, a Nintendo entra na polêmica demissão em massa de seus funcionários. Bora falar sobre tudo isso detalhadamente aqui nesse vídeo agora, simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego. Vamos direto para a matéria, vou jogar na tela para vocês, 1, 2, 3 e... Oi, estamos aqui no site da Kotaku, que foi quem deu o furo dessa informação referente a Nintendo está entrando aí nessa onda de demissão em massa. Deixa eu dar um pequeno panorama e contexto para vocês, tá? Tá uma polêmica aí danada na indústria desde o finalzinho da pandemia até então, que as grandes Big Techs começaram a demitir em massa alguns funcionários, tá? E aí, essa demissão em massa se dá por alguns motivos. Uns porque contratou-se muito na pandemia e essa contratação, devido a algumas áreas ter bastante aumento de consumo, porque as pessoas ficaram em casa, então se exigiu mais da tecnologia, mais de que tudo acontecesse de casa, ou então alguns tipos de entretenimento ou de produtos foram mais consumidos e serviços, porque as pessoas estão dentro de casa, então precisou-se contratar mais pessoas para poder dar conta dessa mudança de usabilidade, de adquirir produto, etc, tá? Esse é um dos motivos, então, conforme a normalidade foi voltando, as empresas que prestam serviços e produtos tiveram que se adequar a essa normalidade. Esse é um ponto. O outro ponto, galera, é que as empresas que adotaram regimes de full home office, né, de trabalhar de casa 100%, porque era uma das diretrizes da pandemia por segurança de saúde, aos poucos foram mudando e também mudando esse pensamento, né? Quando, na verdade, incentivava a trabalhar muito de casa, agora várias empresas, falando especificamente de tecnologia, tá, galera? Várias empresas de tecnologia agora estão querendo que as pessoas voltem para os escritórios, por N motivos, tá? E grande parte desses motivos é porque os grandes donos de empresa, eles têm vários tipos de negócio, né? Então, assim, com a saída da galera da rua, cai negócio, por exemplo, de alimentação, arrecada menos imposto, a galera que arrecada dinheiro com o transporte público ou transporte particular, arrecada menos, né? O pessoal que trabalhava no mercado imobiliário, principalmente, sentiu muito isso, porque começou a cair os aluguéis e o preço do metro quadrado dos grandes centros corporativos. Então, assim, foi toda uma mobilização corporativa dos gigantes para que voltasse o regime de escritório. E a gente acabou adotando um regime híbrido, né? Acho que a maioria das empresas hoje adotou esse regime híbrido, talvez trabalhando 2 ou uma vez por semana de casa e indo para o escritório, né? Só que tem um outro porém. As Big Techs, eles perceberam que começaram a contratar muita gente e a mão de obra começou a ficar muito cara, né? E aí essa mão de obra cara gera menos lucros para as Big Techs. Então gerou também uma grande mobilização de demissão em massa, como se fosse uma questão de tentativa de diminuir o preço, diminuir a valorização dos funcionários, dos profissionais de tecnologia. Porque se você demite um monte de gente, né, essas pessoas vão precisar se realocar no mercado e elas vão aceitar de alguma forma ou de outra receber menos para poder se realocar no mercado. Então, assim, várias polêmicas acontecendo. Entrando no âmbito de games, a gente tem a questão de que os games, eles estão cada vez mais caros de serem feitos, cada vez mais caros de serem produzidos. E qualquer errinho, qualquer ponto fora da curva, pode ser fatal para uma empresa na questão de prejuízo, tá? Então, assim, por isso que a gente cada vez mais é difícil de ver jogos diferentes, jogos disruptivos, né? A gente vê muitos jogos parecidos na questão de visual, né? Cada vez mais pessoal fazendo marketing ou então colocando atores de verdade dentro de jogos. Isso tem um custo, né? E o custo disso é você não poder sair muito da caixinha, porque se sair você pode ter um flop e aquele teu investimento de milhões ir por água abaixo. E o outro também é porque fica tudo muito caro, você precisa que aquele jogo, aquele projeto seja um sucesso, né? E aí, com alguns problemas, alguns jogos, algumas indústrias não tendo sucesso, né, esperado, né, a questão de investimento versus o que arrecadou nas vendas, lucro, etc., tá rolando uma demissão em massa também nessa situação de mercado de games, tá? Então, junto a tudo que eu falei anteriormente,
mas toda essa crise, entre aspas, que o mercado de games está passando. Também não é uma crise, assim, gigantesca, mas tá rolando essa situação, tá? A Nintendo, entrando aqui no ponto da Nintendo, ela é conhecida já por fazer o contrário. Geralmente ela valoriza os seus profissionais, principalmente Nintendo do Japão. Teve uma época que o Wii U, ele tava indo muito mal das pernas, né? Que é um console que a Nintendo realmente foi um desastre de vendas, foi um desastre de aceitação do público. Por mais que a Nintendo não teve prejuízo, assim, grandes com o Wii U, porque o 3DS estava no mercado, sustentando, as vendas dos jogos também eram boas e também tinha Amiibo, etc, várias coisinhas lá, ela teve que se readaptar, porque a Nintendo também tem investidores e tem que ir aquele lucrinho lá pro bolso dos investidores, e aqueles investidores estavam recebendo uma grana gigantesca referente a lucros de DS e Wii. Se viu numa geração que o 3DS estava indo bem, mas metade do que o DS foi, e o Wii U que era um fracasso total. Então, assim, para não demitir funcionários, a Nintendo chegou em um momento, a Nintendo no Japão, o Iwata, que era o presidente da Nintendo no Japão naquela época, chegou a cortar o seu salário para que não fosse demitido outras pessoas, que pessoas fossem demitidas, né? Então, assim, a Nintendo do Japão tem um costume diferente. Já a Nintendo da América, que é disso que a gente está falando aqui nessa matéria, ela já tem um retrospecto de contratar muitas pessoas que não são funcionários. E a gente entra exatamente nessa situação aqui da matéria. A matéria diz o seguinte, que a Nintendo está fazendo demissão de alguns contratados enquanto está convertendo para funcionário. Como assim? Não se sabe o número certo do que aconteceu. Especula-se que são mais de 100 contratados da área de testes da Nintendo, né? Testar jogo, testar console, testar bug, essas coisas, né? Foram dispensados pela Nintendo. Aí você fala, então não foram demitidos, porque eles não eram funcionários da Nintendo, eles eram contratados. Aí quando eu falo contratado, galera, pode ser tanto contrato sem uma outra empresa em intermédio, ou pode ser a Nintendo contratando uma empresa que contraria esses contratados para poder trabalhar para a Nintendo, como se fosse o famoso terceirizado aqui do Brasil, tá? Assim, eu não sei te dizer, porque a informação não veio tão completa. De uma forma ou de outra, eram pessoas contratadas, terceirizadas, trabalhando para a Nintendo. Mais de 100 pessoas, de acordo com a especulação. E a Nintendo teria dispensado essas mais de 100 pessoas. A Nintendo demitiu mais 100 pessoas? Ela entrou nesse grupo aí de empresas que está demitindo gente? Sim e não. Ela não demitiu diretamente ninguém, porque eram contratados, por intermédio ou não, de uma empresa terceira. Mas, em contrapartida, ela desligou mais de 100 pessoas de um projeto que ela tinha, né? Ah, Diego, mas contrato é assim mesmo, ele dura um tempo. Sim, de fato, o contrato é assim mesmo, ele dura até aquele tempo certo de durar. Ninguém foi enganado dizendo que ia ser um funcionário da Nintendo. Porém, a Nintendo da América tem esse, assim como várias empresas aqui no Brasil, tá? De contratar um cara, não sendo funcionário, ele passar 1, 2, 3, 4 anos trabalhando lá, em algum momento ele poderia ser absorvido, mas não é absorvido por questão de custo, acredito eu, assim como é no Brasil na questão de terceirização. Isso faz a Nintendo má ou boa, vilã ou mocinha? Não, eu só tô contando como é que funcionam as coisas, tá? E aí, galera, na minha concepção, eu acho que sim, a Nintendo entra nessa questão de demissão em massa. Ela pode não ter demitido os seus próprios funcionários, porque não eram seus funcionários, mas ela acabou com um contrato que desligou para os profissionais que estavam trabalhando para a Nintendo. Eles poderiam não estar trabalhando na Nintendo como funcionário, mas estavam trabalhando para a Nintendo. A partir do momento que a Nintendo encerra esse contrato, não renova esse contrato, para esse contrato por algum motivo, ela está sim sendo responsável por mais de 100 pessoas, segundo a especulação, de perder seus empregos ou então perder aquele contrato ali e ficar na rua, né? Falando de terceirização, se for o caso de terceirização, uma empresa no meio do caminho, a empresa ela pode reaproveitar aquele recurso, aquele profissional, para poder trabalhar em um outro contrato, em um outro projeto. Pode. Mas falando de Brasil, por exemplo, eu não sei como é que é lá fora, muitas vezes isso não acontece, porque várias vezes a empresa ela só contrata para aquele cliente. Se você perde o contrato daquele cliente, não tem nenhum outro contrato entrando, ela vai desligar aquele funcionário. Porque não tem como ela sustentar aquele funcionário, porque quem pagava o salário dele era aquele contrato específico. Deu pra entender? Então, assim, na minha concepção, eu entendo que a Nintendo não demitiu ninguém, porque ninguém era funcionário dela. Mas ela foi responsável, sim, pelo desligamento de mais de 100 pessoas. Esse número não tá certo, tá? É especulação.
mas ela é responsável sim por desligamento de mais de 100 pessoas. Então eu diria que ela entrou nessa onda também. Só não era contratado para a empresa dela, mas era contratado para prestar serviço para ela, tá? Um ponto importante a se ressaltar aqui é que ela pegou parte desses dispensados, converter para profissionais trabalhando na Nintendo. Então, assim, isso foi uma coisa oficial, tá? Que foram desligados vários contratados e que a Nintendo está incorporando na empresa alguns deles. Isso é uma coisa oficial que a própria Nintendo falou, tá? Tá aqui toda a matéria da Kotaku, vou deixar na descrição, tá? Mas, assim, a Kotaku teve uma pessoa falando pela Nintendo, tá? Que reorganizou a área de teste de produto, tá? E nessa organização desligou algumas pessoas e vai contratar em tempo integral outras. A Nintendo deixou claro quantas desligou e quantas vão recontratar? Não. Ela deixou claro que só quem ela vai contratar como profissionais de tempo integral de teste vão ser sempre aqueles que foram desligados? Não. Ela simplesmente falou o seguinte: estou desligando um monte de contratado, encerrando esses contratos, estou contratando empregados full-time, ou seja, empregados para a Nintendo também nessa área. Entendeu o que eu quero dizer? Então assim, a gente não sabe se, sei lá, foram 100 demitidos, a Nintendo incorporou 80. Se foram 50 demitidos, a Nintendo incorporou 10. E a gente não sabe se as vagas que ela tá abrindo de tempo integral vão ser 100% dedicadas às pessoas que ela cancelou o contrato. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, eu só queria deixar claro isso, porque tá uma discussão um pouco na internet sobre a Nintendo é boazinha, a Nintendo é má, a Nintendo não pode demitir, a Nintendo pode... A Nintendo pode fazer o que ela quiser como empresa, ela vai decidir o que é bom ou ruim pra ela como empresa na questão de contrato de funcionário, de fazer terceiro, de incorporar na empresa. Só que, na minha visão, ela entra nesse bolo, sim, de desligamento em massa, mas ela não desligou funcionário próprio, ela desligou contratos, né? E uma coisa muito boa, ela tá possivelmente incorporando uma galera como funcionário de fato da empresa. Ou não, ela tá reestruturando aquele setor e aí mandou um monte de gente embora dos contratos, tá contratando outras pessoas para poder ter funcionário dela mesma naquele setor. Enfim, acho que deu para entender, né? E na minha visão, na minha concepção, eu acho sim que ela entra nesse bolo que tá demitindo um monte de gente. Só que um pequeno detalhe. Beleza, galera? Bora agora falar sobre Switch 2. Vou transicionar a tela aqui pra vocês. Vou jogar na tela agora. 1, 2, 3 e... Estamos aqui no... Ih, tá errado. Estamos aqui no Twitter do Nash Widow. É o analista de leaks, ok? E esse cara aqui, ele traz alguns vazamentos. A gente não sabe ainda se ele é confiável ou se ele não é, porque as coisas não aconteceram ainda, né? Porque o Switch 2 não saiu ainda. Mas ele trouxe lá em julho de 2022 que a Nintendo estava registrando uma patente de um analógico diferenciado. E agora ele traz que esses analógicos diferenciados, eles vão ter resposta à força, né? O que seria essa resposta à força? Sabe o gatilho do DualSense do PlayStation 5? Que você aperta e ele faz uma força contrária, né? Que é o gatilho que a gente chama de sensor haptic, né? Esqueci agora o nome do gatilho em português. Sensor tátil, não lembro agora. Basicamente, isso tá no analógico do Nintendo Switch 2. Então, a partir do momento que você faz uma força, você mexe o analógico para a direita, pode ser que o analógico faça uma força para a direção contrária, para te dar uma imersão em determinado jogo. Ele dá até um exemplo aqui do que poderia ser, por exemplo, no Luigi's Mansion. Quando você joga lá aquele disruptor de pia ligado na corda, e quando você vai puxar aquele objeto, na hora que você puxa o objeto, o analógico poderia fazer uma força contrária para você sentir no seu dedo como se tivesse realmente o Luigi fazendo aquele esforço para poder puxar aquilo ali. Então, assim, segundo o Nash Widow, esse aqui seria um dos gimmicks do Nintendo Switch 2 e que um dos atrasos do console seria para adaptação desse gimmick, mas ela também não pode atrasar muito porque a Sony estaria trabalhando em algo similar. Então, eu não sei se o PlayStation 5 Pro ou o PlayStation 6, não sei, viria com o mesmo gimmick no seu console, tá? Outra paradinha que ele falou é referente à tela OLED. Aparentemente, a gente teve aquele rumor que o Switch não teria tela OLED, Switch 2 não viria com tela OLED, viria com uma tela LCD muito boa, mas seria uma tela LCD para poder diminuir custo.
Porém, a Nintendo estaria repensando esse processo, nessa estratégia, porque o Switch 1, né, o Switch OLED, ele é o mais querido, mais comprado na atualidade. A galera não compra mais tanto o Switch V2 ou Lite. O console mais vendido atualmente é o Switch OLED. Então, assim, a Nintendo estaria repensando essa estratégia para poder trazer, sim, o Switch OLED, o Switch 2 com tela OLED, tá? E aí, essa seria mais um dos vazamentos que ele traz. E por último, ele diz que a Nintendo pensou em incorporar uma câmera no Nintendo Switch 2 que teve registros e patentes de realidade aumentada através dessa câmera no Switch 2, mais ou menos o que a gente já tinha, né, e tem no 3DS, só que por questões de custo, ela resolveu tirar isso do projeto, né? Ela teve conversas com a Velan Studios, que foi a responsável pelo Mario Kart Home Circuit, né? Mario Kart que é da vida real, né? Que tem aquela câmera e faz a realidade aumentada e tal. Ela teria pensado em trazer isso pro Switch 2 como um dos gimmicks, mas a princípio ela desistiu porque queria deixar o console mais barato. Eu particularmente prefiro que não tenha câmera, não tenha realidade aumentada, mas tenha a tela OLED, porque a tela OLED pra mim faz muita falta. Botar uma tela LCD vai ser um retrocesso que eu não queria ter, tá? E, cara, quanto ao analógico, eu acho legal, se tiver a opção de desligar, né, tudo bem. Aí tu fica pensando assim, pô, o analógico do Switch já dá problema do Joy-Con, imagina agora com esse negócio. Mas a Nintendo, eu acredito que ela tenha que fazer o analógico do Nintendo Switch 2, já com um analógico ali, aquele, não sei se é mecânico, mas é um analógico que não dá drift, né? Eu tenho um controle aqui, é 8-bit do, esse aqui, ó, 8-bit do Pro, né? Esse controle aqui, é porque a iluminação tá deixando, porque o controle é branco, tá zoando. Mas esse controle aqui, esse analógico dele, ele nunca vai ter drift, porque ele é feito de uma forma, que eu esqueci agora qual é, que não tem como dar drift dele, tá? Então acho que a Nintendo deve fazer a mesma coisa pro Switch 2 e colocar alguma resistência nisso aí. Pode ter problema? Pode. Gostaria de experimentar? Gostaria. Mas eu gostaria também de desligar, porque esse negócio do gatilho, por exemplo, do PS5, é bem legal quando você começa a jogar, depois do tempo enche o saco, dói o dedo e dá problema. Então, assim, é bom ter, mas se puder desativar, vai ser melhor ainda. Beleza, galera? Isso que eu tinha pra trazer nesse vídeo aqui de hoje. Espero que tenham curtido, aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito. E me segue nas redes sociais, canal Digplay, porque por lá você fica sabendo das promoções, que é difícil trazer aqui rapidamente. E eu trago nas redes sociais pra você comprar tudo aí num preço bacana. Cara, já teve Zelda Tears of the Kingdom por R$230. A galera já comprou Mario Wonder por menos de R$270. Então assim, Mario RPG por R$220. Mario Kart também por esse preço. Teve algum jogo exclusivo grande também da Nintendo que saiu por 190. Cara, Fire Emblem Engage, R$150. Então assim, canal Digplay no Twitter e no Instagram, que você não vai perder nada referente à promoção e você vai curtir, tá bom? Ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!